Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula do módulo História e Identidade Anglicana. Na aula anterior, nós vimos o início, do processo da reforma da igreja na Inglaterra. E aí a gente começou a ver como essa igreja, sob o reinado de Henrique, em que houve uma separação da esfera de poder de Roma, depois assume o seu filho, Eduardo. Eduardo, por sua vez, implementa uma reforma protestante, dá início a ela, mas morre pouco tempo depois de assumir ao trono, assumindo, por sua vez, Maria, que era católica e que vai fazer a contra-reforma, voltando à igreja à situação anterior a Henrique. Isso cria uma confusão e cria um problema na igreja. Muitos reverendos e bispos haviam morrido no reinado de Maria, E dentro desse contexto de crise da igreja, assume ao trono a princesa Elizabeth, que vai assumir com o título de Elizabeth I. A conjuntura política e religiosa de Elizabeth não é das melhores. Do ponto de vista político, ela sofria, por parte de alguns, uma crítica sobre a questão de ela ser uma herdeira legítima, já que havia pessoas que diziam que a verdadeira rainha da Inglaterra seria Maria Stuart, que era da Escócia. Maria Stuart era a prima de Elizabeth. E do ponto de vista religioso, havia um conflito entre católicos, que questionavam a igreja da Inglaterra, e havia também pressões de alguns reformados, particularmente calvinistas de Genebra. Aí a imagem de Maria Stuart. Qual era a questão que falava sobre a sucessão de Maria Stuart? Na verdade, a sucessão de Maria a Sanguinária. Havia a ideia de que, com a morte de Maria I, a Sanguinária, a sucessão se dava através colateral, através de uma irmã de Henrique, Margarida, que havia casado com o rei James V da Escócia, que havia, por sua vez, gerado Maria Stuart. Essa seria a verdadeira herdeira do trono inglês. Mas havia, por conta disso, pessoas que diziam que Elizabeth era uma usurpadora. Ela era uma rainha ilegítima. Isso vai criar uma tensão, principalmente nos primeiros anos de seu reinado. Isso só vai se resolver com a morte, de Maria Stuart, em que os partidários dela vão ter que assumir, que essa Elizabeth seria verdadeiramente a herdeira legítima da Inglaterra, do trono inglês. E qual era a questão da conjuntura religiosa? Nós temos, de um lado, Roma e Genebra. Roma, com o movimento de contra-reforma, cada vez mais se consolidando como poder através do Concílio de Trento, se reforçando, se reestruturando, buscando implementar reafirmar a sua autoridade. E do outro lado, Genebra, os calvinistas, buscando purificar todos os elementos não bíblicos, não evangélicos da igreja. De um lado, Roma e os papistas. No início,
Roma tentou converter, né, Elizabeth. Mas, diante da sua resistência, o Papa Pio V estabelece uma bula em que ela é excomungada em 1570. Há uma série de atentados a Elizabeth e há uma ofensiva, por fim, da Espanha Católica e a derrota da Invencível Armada em 1588. Com essa vitória de Elizabeth, ela vai se consolidar como autoridade, como poder na Inglaterra. João Calvino e os calvinistas. Se de um lado tinha a igreja romana, né, a igreja, o Papa, extremamente poderoso e tentando afirmar o seu poder, do outro lado tinha Genebra e os calvinistas. E aí a presença de João Calvino, reformador genebrino, né, que tinha uma série de posturas do ponto de vista teológico, em certo sentido, de uma forma muito mais radical, muito mais contundente do que aos luteranos. Os calvinistas na Inglaterra foram chamados puritanos. Contra os papistas, né, da Inglaterra, ou seja, contra essa igreja, não é, na Inglaterra, que era vista como influência papista por conta da liturgia, do rito, por conta dos paramentos, ela foi feita uma série de ofensivas à disciplina eclesiástica. Quais foram essas ofensivas à disciplina eclesiástica por parte dos puritanos, os calvinistas na Inglaterra? Alguns exemplos foram as chamadas profetizações, não é? Pessoas, grupos que criam, né, em alguns profetas, pessoas que tinham visões e que dentro dessas visões condenavam sobre a ação do Espírito, a ação de Deus, condenavam a autoridade dos bispos e do clero. Havia também a chamada Classis, o Comitê Local de Presbíteros, ou seja, presbíteros começaram a se reunir sem a parte da autoridade episcopal, não é? Não reconhecendo a maneira dos calvinistas da Escócia. E isso, em relação a isso, foi colocada uma série de atos, uma série de ações junto ao parlamento contra tais sedições sectárias. Recapitulando. Para os católicos romanos, a igreja da Inglaterra era herética. Por que ela é herética? Porque ela teria que retornar para Roma e aceitar a autoridade papal. Era preciso restaurar o catolicismo dela. Ela era extremamente protestante. E aí, lê-se herética. Teria que se voltar à missa, na leitura do missal, com o sacrifício em persona Christi, em vez da concepção do Locke. Para os calvinistas de Genebra, por sua vez, ela também era herética. A igreja da Inglaterra era herética. Por quê? Porque era necessária purificar de todos os elementos católicos nela. Teria que acabar com o episcopado e assumir a autoridade da Bíblia. Teria que assumir a ordem do culto. Em vez do uso do Locke, dá uma ênfase cada vez maior na pregação. Ou seja, em certo sentido, suprimir a questão dos altares e consolidar o púlpito, transformar ela realmente numa igreja purificada. Diante desse conflito, como se resolver? Como equacionar essa situação sem criar um problema, ou melhor, né, alimentar o problema na igreja da Inglaterra? Elizabeth, né, junto com pessoas que foram da igreja fiéis a ela nesse período, particularmente
os seus, aqueles que foram arcebispos de Cantuária em seu tempo, começaram a construir uma ideia de via média. Essa via média, por sua vez, não é um termo médio, não é uma espécie de gradiente matemático da religião, não é um meio termo, mas é uma percepção da unidade na diversidade, na percepção do caráter protestante da igreja e em sua identidade católica. A percepção de que essa igreja há coisas centrais em que há primado e outras coisas que são secundárias, e que por essas questões secundárias não é necessariamente, ao longo do tempo, não criar um processo de sedição, mas de acomodar essas divergências no sentido de privilegiar e de perceber essa unidade. Daí essas injunções elisabetanas, vemos aí em que se pede para orar pela Santa Católica Igreja de Cristo, que é para toda a congregação do povo cristão, disperso através do mundo, e especialmente pela Igreja da Inglaterra e da Irlanda. Nessa injunção que Elizabeth promove, sobre a questão da igreja, em 1559, vemos que essa igreja se percebe como igreja que faz parte, de uma congregação maior do povo cristão, dispersa pelo mundo. Ela é uma parte, ela não é o todo, mas essa parte é uma parte santa e católica, porque ela reconhece que ela é para todos os ingleses. Não é para uma parte dos ingleses, ela é a igreja de Cristo na Inglaterra. E isso constitui um espaço de construção de uma ponte e de um lugar de encontro em que, volto a dizer, a percepção clara daquilo que nos é essencial do ponto de vista da história, da tradição, da reflexão, sem esquecer, por sua vez, aquilo que, não sendo essencial, a gente faz com que a gente, mesmo assim, não se separe dessa igreja. A gente se reconheça nessa igreja como parte dela. Essa é uma visão bem sintética daquilo que se entende como via média. Temos aí a imagem de Mateus Parker, arcebispo de Cantuária. O arcebispo Parker foi um erudito e um bom administrador. Nele, dentro do seu período como arcebispo, há o chamado problema da sucessão apostólica surge, e a consequente inviabilização, ou invalidação das ordens anglicanas por parte da Igreja Católica Romana. Ele publica uma série de advertências, ao clero e também aos leigos, Ele estimula a frequente e devota recepção da Santa Comunhão, encoraja a pregação, recomenda o uso da sobrepeliz nas paróquias e nas capas, nas catedrais, assim como estimula o costume de ajoelhar-se na comunhão. Dentro do seu episcopado são publicados 39 artigos de religião. Dentro desse período surge um bispo de Salisbury, John Joel, que faz o sermão em novembro de 1559, chamado a Eclésia Anglicana, e ele vai chamar que essa igreja anglicana ela é totalmente católica. Há também a publicação de um artigo, Apologia da Igreja Anglicana, Outro arcebispo de Cantuária desse período elisabetano foi Edmund Grindal.
ele foi honesto em termos de administração, mas fraco do ponto de vista político. Tinha simpatia pelos puritanos, apoiou nesse período as profetizações. E por conta disso, né, ele foi perseguido dentro da igreja anglicana e sofreu um exílio, morrendo no exílio, né? Aqui vemos o arcebispo John Whitgift, né? O arcebispo Whitgift era, em termos teológicos, um calvinista, mas em termos eclesiásticos ele era um católico. E nesse sentido ele foi um implacável defensor da Igreja da Inglaterra contra os católicos romanos, mas não se fez menos no combate aos calvinistas. De espírito, por isso, de espírito enérgico e forte personalidade, foi para os puritanos áspero e intolerante. Ele insistia que a lei e a ordem eclesiástica deviam ser preservadas e o Locke obedecido rigidamente. Ou seja, ele criou um perfil, não é, de episcopo anglicano que é muito duro no combate a essas visões calvinistas, puritanas, mas do ponto de vista da sua eclesialidade, ele é extremamente um defensor do episcopado. Dentro desse período também surge uma figura central, o Richard Hooker, né, que vai responder às questões puritanas na defesa da Igreja da Inglaterra. E dentro das suas leis da política eclesiástica, né, um conjunto de obras que ele escreveu, ele vai defender que na Igreja Católica nós estávamos e ainda estamos. E aí uma outra menção a Hooker é sobre o fazer teológico anglicano. E aí a visão do tripé de Hooker: Bíblia, tradição e razão. Ou seja, no fazer teológico anglicano tem que se levar em conta sempre a questão bíblica, a tradição que remonta aos apóstolos, né, aos pais e mães da igreja, mas também deve-se apelar sempre à razão, né? Morta a Elizabeth I, ela não deixa herdeiros e assume ao trono Jaime I, que foi Jaime da Escócia. Jaime, ele tinha sido educado entre os presbiterianos. E, por conta disso, os puritanos tinham em Jaime grandes esperanças de que a igreja finalmente adotasse a política eclesial presbiteriana e assumisse, de fato, as ideias puritanas. Mas, logo no início do seu reinado, Jaime I da Inglaterra disse para que ele pensava e o que ele agiria como rei da Inglaterra. E é muito importante essa frase que ele disse, né? Tenho vivido entre este tipo de homens, os puritanos, desde os meus 10 anos de idade. Mas eu preciso dizer de mim mesmo, como Cristo fez de si mesmo. Embora eu vivesse entre eles, que eu nunca fui um deles. Quando eu desejar viver sobre um presbitério, irei à Escócia de novo. Mas enquanto eu estiver na Inglaterra, terei bispos para governar a igreja. Ou seja, ele se transformou num defensor da igreja da Inglaterra. No reinado de Jaime I, tivemos figuras de grande destaque, grandes, né, episcopos, reverendos. Vemos Lancelot Andrewes,
John Donne, William Laud, não é? Figuras que marcam esse período e mostram toda a dignidade e toda a grandiosidade do período de Jaime. Morto Jaime, assume o seu filho Carlos I. E aí a gente vai ver que com Carlos há um acirramento da autoridade do rei, influenciado pela questão do direito divino, né? Carlos I vai advogar para si a plena autoridade dele como rei. E por isso vai entrar em confronto com o parlamento. Em termos de política religiosa, ele é implacável contra os puritanos. William Laud, por exemplo, foi arcebispo de Cantuária e impôs o livro de oração comum para a Escócia. Por conta dessas questões todas, Carlos I, ele é executado. E com isso assume Oliver Cromwell, não é? Em que ele se proclama Lorde Protetor da República Inglesa, em 1653. Passamos agora uma pausa. Vamos falar um pouco sobre os teólogos carolinos. Esse nome, teólogos carolinos, se deve a Carlos, mas eles não são necessariamente pessoas que viveram nesse período, mas se consagrou como dentro do período de Carlos. E aí a gente vê nomes como Thomas Ken, George Herbert, John Coulson, Jeremy Taylor, não é? Vemos grandes estudiosos, grandes teólogos, grandes escritores, pessoas que escreveram livros devocionais, não é? De adoração, que até hoje são queridos da Igreja da Inglaterra, não é? E dentro desses, gostaria de falar de Thomas Ken, né? Em que ele vai expressar muito dessa fé e desse conhecimento e desse reconhecimento dessa identidade, não é? Da Igreja da Inglaterra consigo. Ele disse: eu morro na fé santa, católica e apostólica, confessada por toda a Igreja antes da desunião do leste e do oeste. Mais precisamente, eu morro na comunhão da Igreja da Inglaterra, como ela se apresenta, distinta de todas as inovações papais e puritanas, e como ela adere à doutrina da cruz. Essa é uma frase típica desses teólogos carolinos, né? Que tinham uma percepção profunda da identidade da Igreja Anglicana como parte da fé santa, católica e apostólica, que se reconhece não como algo absoluto, mas como parte, como algo que faz parte, que constitui parte, e que não é propriamente a Igreja Católica Romana, nem também uma igreja protestante puritana. Ela se conhece como aderente à doutrina da cruz, ou seja, essa concepção de que a Igreja Anglicana, ela sempre foi, sempre está dentro da Igreja. Ela não há um corte, uma descontinuidade, mas ela é parte de uma história que se coloca como um momento dessa história da Inglaterra, não como uma ruptura. Dentro desse período é interessante também falarmos de Nicholas Ferrar, né? E o seu monarquismo familiar. Ele era alguém que na sua família vai criar um pequeno monastério. Um monastério constituído por sua família, né? A família dele
vai, dentro da sua família, ele vai criar uma série de horas canônicas para ofícios de oração, leitura do saltério, mas também ações sociais. E por conta disso, ou seja, por ser um monaquismo familiar, algo muito novo, algo extremamente inovador, ele tinha antipatia dos puritanos, porque achava aquilo muito católico romano, e dos católicos romanos, porque achava aquilo muito protestante, já que não seguia as regras do monaquismo tradicional. Passada a restauração, a período de república, do Lord Protetor Cromwell, morto, ele e assumido depois o seu filho Richard, mas já sem nenhum poder, e por conta disso ele resigna, há uma resignação da sucessão, assume o herdeiro de Carlos I, Carlos II. Carlos II, ele é coroado em 1660, a igreja da Inglaterra ela é restaurada, os bispos assumem novamente os seus episcopados, há uma publicação da nova edição do livro de oração comum, que vai ser tomado como padrão, o livro de oração de 1662, e é estabelecida uma lei, chamada Text Act, de 1673, onde nenhum católico romano ou puritano poderia exercer cargos públicos. Isso vai criar um problema, não é? Porque o seu filho, Jaime II, vai se confessar católico romano. Ele é coroado, mas há todo um acordo, quer dizer, todo um movimento para afastá-lo do trono, e é colocado em seu trono a sua filha, Maria. Maria era protestante e casada com Guilherme III, príncipe de Orange. Ele era holandês. E aí, essa ação entrou para a história como a Revolução Gloriosa, já que Jaime, ele não foi morto, ele foi para o exílio e assume assim Maria e Guilherme de Orange, e é estabelecido um ato de tolerância. Aqui vemos uma súmula da dinastia Stuart, Jaime I, Carlos II, Jaime II. Um resumo. No meio depois da morte de Carlos I, vemos aí a República Inglesa. Desse período temos a figura do William Laud. William Laud foi conhecido como não-jur. Ele foi conhecido como não-jur porque ele não jurou, por questão de consciência, aos novos reis, Guilherme e Maria, porque o rei que ele havia jurado antes, Jaime II, ainda estava vivo. Mas não jurando a obediência ao rei Guilherme III e Maria II, ele é afastado, mas ele jamais abandonou a Igreja da Inglaterra. Ele foi um grande escritor e um grande místico. Sua memória está no dia 10 de abril, no calendário do ano cristão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui temos a era Wesley, os irmãos Wesley, John Charles Wesley, e o seu método. John Wesley se converte ou é tocado através do sermão para a justificação da fé. Isso acontece no dia 24 de maio de 1738. Ele é tomado, por conta desse sermão, de uma experiência profunda de Deus, E aí ele se consagra a se tornar um pregador. E aí
caminhando dentro da Igreja da Inglaterra, ele é ordenado e se coloca como um pregador para todas as pessoas em toda parte. Ele afirmava que o mundo dele era a paróquia dele era o mundo. Desse ministério surgem grupos de apoiadores, e com eles a necessidade de um método para organizar essas reuniões. E aí esses apoiadores, por onde ele passava, esses apoiadores davam suporte a ele e criavam espaços para que ele pudesse pregar, pudesse falar, não é? A mensagem do Evangelho. E por conta disso vai se criar uma série de problemas de autoridade na Igreja da Inglaterra, já que ele, não é, ia de diocese em dioceses, e isso criava um problema do ponto de vista da autoridade, né, eclesial, da autoridade episcopal. E por conta dessas críticas e dessa pressão da igreja, há um progressivo afastamento dessas sociedades de apoiadores e de John Wesley da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana. Apesar de ele nunca ter abandonado a igreja, não é? Ele sempre se afirmou anglicano, apesar da falta de sensibilidade, de compreensão desse ministério na igreja de então. Vocês veem na citação de Richard Baxter uma expressão muito própria dos sermões de John Wesley. Ele disse: eu prego como se não tivesse certo de poder pregar novamente, como um homem que vai morrer para homens que vão morrer. Essa era a dignidade e o perfil do Wesley. Aqui vemos os primeiros evangelicais, não é? São grandes pregadores, são pessoas que desenvolveram atividades junto ao campo da caridade, o campo da ação social, né? E isso criou entre esses, e aí entre os que se colocavam como evangelicais, um grande valor de caráter, não é? Diante do povo, diante de uma igreja que se consolidava como uma igreja de Estado. Eles vão ser grandes figuras no sentido de sua piedade e no sentido de sua percepção de identidade da igreja da Inglaterra. Também temos figuras, né, fantásticas, do Partido da Igreja Alta, né? E aí a gente vai ver, nesse ponto, a defesa da Igreja da Inglaterra como parte da una santa, católica e apostólica igreja. E é dentro dessa percepção, desse conhecimento, que esses vão reforçar a cada vez mais essa identidade anglicana como parte dessa história em comum. Temos aqui duas citações, a do Alexander Knox e John Gibb. Vemos aqui muito essa percepção, essa identidade da igreja, né, do Partido da Igreja Alta. Estou acostumado a sustentar que a Igreja da Inglaterra não é protestante, mas sim uma porção reformada da Igreja Católica. Outro: estou seguro em exibir mais claramente o acordo que há entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica e Apostólica dos tempos antigos. Ou seja, essa Igreja Anglicana não é nada mais, nada menos do que parte da Igreja una, santa, católica e apostólica. Nela estamos e nela somos e seremos. Essa é a identidade construída a partir de todo esse processo de reforma
que ela é permanente na Igreja da Inglaterra. Na próxima aula, vamos continuar a nossa caminhada e vamos tratar do movimento de Oxford. Até lá!